Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos começando a partir de agora o Atualidades Pampa, com as boas notícias, as más notícias, com bom humor, com mau humor, mas sempre com a descontração que você gosta, que é um dos diferenciais deste nosso programa. E vamos começar até contestando alguma coisa. Agora há pouco vocês ouviram, assistiram no Jornal da Pampa, que o ministro da Saúde declarou que o problema que está acontecendo em Santa Maria é relacionada à água da Corsã. E a Corsã garante que sua água está dentro daquilo que é exigido pelo Ministério da Saúde. Lá em Brasília, eles já estão mais ou menos contemporizando, não foi bem isso, ele acha que é, mas faltam ainda alguns exames e coisas do tipo. E falando em água, só que não é água, né, mas é figurativo, o Ministério da Fazenda está vendo uma lavagem de dinheiro, indícios de lavagem de dinheiro em contas de Romário. Ou seja, se alça a candidato de alguma coisa, governador do Rio, as coisas começam a acontecer. Se é verdade ou não, é o que nós vamos ver ao longo desse tempo aí. Se vocês lembram, semana passada tinha trazido aqui um relatório, o último relatório com relação à situação da toxoplasmose na cidade de Santa Maria e arredores. Já eram 564 casos confirmados e os técnicos deixaram bem claro que eles já tinham feito todos os exames, mas que a investigação dura muito tempo em casos, né, de investigar a toxoplasmose. E aí chega o ministro da Saúde e diz que a toxoplasmose vem da água, que é sim uma das possibilidades, ninguém descarta isso. Mas ele não pode afirmar, né? Ninguém tem certeza disso. Então, realmente, o secretário da Saúde entrou no jogo dizendo que foi uma declaração infeliz do ministro da Saúde. Sim, até porque se continuarem pensando assim, vão achar que terminou o problema, é só não consumir a água. Não é, né? Tem que investigar até o final. Até o final. Isso dura bastante tempo, então teremos que ter paciência com esse tempo. Claro. Apesar de que, agora, pior do que essa história é a questão do medicamento, né? Porque o medicamento é uma obrigação do governo federal e a prefeitura vinha enfrentando muita dificuldade com a falta do medicamento ou a possível falta, porque como eles estão investigando muitos casos e a maior parte está dando positivo, tem muita gente que também precisará ser tratada e eles não têm certeza que terão ou não terão o tal do medicamento. Muito bem. Vamos dar uma boa notícia. Tu ia falar sobre isso? Não, porque acontece o seguinte, virou uma guerra de informação. O prefeito esse é o problema. De Santa Maria não gostou nem um pouquinho, o secretário de Saúde do Estado não gostou nem um pouquinho. Só que eu antes de me posicionar, eu fui ler hoje sobre essa doença e essas formas de transmissão. Exato. E o ministro, embora tenha falado no momento inoportuno, ele não falou em verdade. A grande maioria da transmissão da toxoplasmose se dá pela água. Foi isso que ele disse ou ele disse que era da água, proveniente da água? Ele disse que era da água. Provavelmente é da água. Provavelmente é da água, daí tem uma grande diferença. Existem outras formas de transmissão, mas a grande esmagadora maioria é por transmissão. A informação e o que eu vi, ele declarou. Sim, ele não questionou nem disse que podia ser. Não, é bem ele foi bem objetivo. Ele disse qual era a causa. Declarou que o surto da toxoplasmose de Santa Maria é causado pela água. Eu vi a entrevista, eu também vi. A TV Brasil reproduziu e ele usou a palavra provavelmente. Não, editaram, Gustavo, porque eu vi. Bom, eu vi. O que eu quero dizer é o seguinte, é que bem ou mal o ministro tem que alertar. Não, isso porque sim. Sabe qual é o único laudo que tem? É o da Corsã. Agora vocês acham que no laudo da Corsã, dando Gustavo, existe uma equipe técnica tratando do assunto, não só da Corsã, do governo, da prefeitura, dos próprios infectologistas que estão envolvidos com isso. Aí, qual é o resultado que eles nos ofereceram? Mas não tem, Gustavo, eles estão dizendo que não chegaram ainda. Eles disseram que
que a Pode pesquisa até ser a água. Ela é realizada, pode ser a água. Pode provavelmente, até. provavelmente Eu não venha quero saber da quem é que está água. investigando. O suspeito é sempre a água. E a única coisa que se tem até agora não adianta. que oferece Claro, mas é uma leviandade dele. mas tudo bem. A única coisa que garante que não é a água é um laudo da própria Corsã. Agora, vocês acham que um laudo da Corsã ia dizer, sim, a nossa água está contaminada? E assim, Gustavo Vitorino, porque já morreu muita gente, Gustavo Vitorino. É um caso completamente diferente. Mas você acha que a Corsã ia admitir? Acho Não que é sim. só, não é o Vamos tentar inverter o raciocínio. Não é. Numa matéria que está todos os olhos do país, que está uma comunidade em pânico, tentando procurar culpados. Tu vai e diz o que tu acha, tendo a responsabilidade do cargo que tu tem. Ele não disse eu que acho achava. perigoso. Então, eu imaginei, porque eu não acompanhei a matéria, Ou ele que leu ele, e para sabe afirmar um aquilo, resultado exatamente, que a gente ele não tinha sabe. saiu um exame e ele anunciou, lógico, dentro do cargo que ele tem, ele anunciou. Agora, se ele está falando em probabilidade, realmente eu considero uma irresponsabilidade. Senhor Roxo, desculpe a minha ignorância, mas qual é a patologia dessa doença? Também tem o mesmo desconhecimento. Mas leva não até tem, a morte. tanto é que estou me manifestando que eu não leva à tenho. morte. É em relação à Febre declaração. alta. Febre, o que mais? Quais são os sintomas? Sintomas, eu vou procurar, Vamos não por sei sintomas. todos. Não, mas Também isso não vai, vou chutar. mas isso dá para diarreia, isso dá para uma série de outras doenças. Tem várias doenças em Lembra comum. que eu contei aqui um dia que eles que lá eu tive tão uma comunidade tá professora de assustada. Pilates que ficou cega de um olho e a causa disso era toxoplasmose. E realmente acontece. Por quê? Porque ela estava fazendo dieta e comia muito fora. E fora ela comia muitos legumes e verduras, que podem estar ali também, mal lavados, uma série de coisas. E afeta, Mari, afeta diferentes locais. Tanto é que o dela afetou um olho. E ela ficou cega do olho. Não foi isso que eu tive? Sintomas semelhantes aos da gripe em algumas pessoas, mas na maioria das vezes as pessoas afetadas nunca até desenvolvem sinais e sintomas. Para crianças nascidas de mães infectadas e de pessoas com sistema imunológico enfraquecido, a toxoplasmose pode causar complicações mais sérias. O problema realmente está acontecendo com as mulheres grávidas, que já teve aborto e depois também feto que nasceu morto. A toxoplasmose tem origem nas fezes do gato, né? É um parasita que o gato tem no intestino e que contamina a água. E a água contaminada não precisa necessariamente ser bebida, ela pode lavar vegetais e legumes, por exemplo, o que é o suficiente para contaminar. Então, é uma pesquisa complexa. Eu acho que foi, Gustavo. Mas realmente a transmissão... Eu acho que foi uma tropeçada nas palavras. Eu acho que ele não dimensionou. Por exemplo, se tu pega uma latinha de refrigerante, tá? E sei lá onde é que armazenam, nos bares, nos restaurantes. O gato fez xixi tu vai botar... Vai ter. Eu vou concluir aqui. Mas eu acho que ele não dimensionou pelo cargo que ele tinha, por estarem todos os olhos para ele e ele ter emitido sem ter um laudo. Ele botou gasolina numa matéria que é extremamente eu quero dar uma boa... Tu concluiu? Concluí. Quero dar uma boa notícia para vocês, que pela primeira vez na história do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no estado do Rio Grande do Sul, que chama Sindirádio, nós temos uma mulher na presidência, uma mulher à frente desta entidade. Portanto, agora tem o ineditismo com uma mulher sendo a nova presidente e que assumiu nesta terça-feira. E esta mulher é Cristina Alvarez Gadré, a nossa diretora, que numa reunião que aconteceu nesta terça-feira, ela teve seu cargo, foi alçada à presidência, foi realizado nesta terça-feira. Ela já fazia parte dessa diretoria executiva como vice-presidente administrativo e agora ela passa a ocupar o lugar de Ari Florencio Calduro dos Santos, que renunciou ao cargo. Né? E aí, entre os seus objetivos, ela diz que é de representar e representar muito bem todos os veículos de rádio e televisão. Sempre esteve envolvida neste meio, né? E pude ver, diz ela, o quão especial é o nosso setor. Temos grandes desafios pela frente neste ano, em que tivemos uma recente reforma trabalhista, a alteração do decreto que regulamenta as funções dos radialistas e ainda buscamos a recuperação da economia no país em nosso estado. Nós
transmitimos, eu pelo menos transmito meus parabéns à nossa diretora Cristina Gadré e a todos nós, que temos à frente, pela primeira vez no Cindy Rádio, uma mulher. E ainda nós, mulheres, que temos à frente do Cindy Rádios, então, a nossa Cristina Gadré. Sim. Quero seguir na agenda positiva. É nada mais justo do que uma das diretoras da maior rede de rádios FM do sul do país. Da maior rede. Olha. A maior rede. Isso. Muito Dona bem. Mai, quero continuar construindo uma agenda positiva. Então Hoje vamos abrindo lá. só com notícias boas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma medida que o Brasil clamava. Nós tivemos dois fatos aí que repercutiram. Um foi um tarado lá que andou ejaculando nas moças Sim. no ônibus. E também tivemos a divulgação de muitos vídeos de estupro circulando. E as pessoas tinham dificuldade de entender por que essas pessoas não ficavam presas. É porque, na verdade, essas pessoas não estavam tipificadas, são fatos inusitados, não estavam tipificados no Código Penal. Então ficava muito difícil tu enquadrar, eram penas leves e eles saíam soltos, como aquele menino, como aquele rapaz que ejaculou duas vezes no mesmo dia em ônibus diferentes lá. Então, na verdade, foi aprovado, agora é crime. Lógico que ainda vai passar pela aprovação da volta para o Senado e vai para o presidente sancionar. Mas agora virou pena de 1 a 5 anos. E em relação aos vídeos, quem também reproduzir o vídeo, não basta só o cara filmar e botar. Ele filmou e botou. Não foi ele que fez o estupro, mas ele filmou e botou. Mas eu recebo o vídeo e mando para ti, eu me sujeito à mesma penalidade. Então, acho que a gente tem que ficar em cima para ver se o Senado não dá uma recuada, se isso vira lei, e eu acho que a gente começa a moralizar essa área também. Muito bem. Verdade, esse compartilhamento, que as pessoas elas nem pensam antes elas de já passam adiante logo em seguida. Passam adiante. A gente tem que ter mais responsabilidade também na hora de usar a internet e tudo que ela traz de positivo e de negativo. Eu gostei da notícia. O Breno Galo diz o seguinte: pergunta para o argentino Chicon Tofani o que ele acha da situação da Argentina dele. Acho bom ele parar de usar 2 relógios, pois o Maradona está copiando ele. Abraços, Breno Galo. Não sei se tu viste que o Maradona está usando 2 relógios. O Maradona é patrocinado pela Hublot, que é um dos top 10 da relojaria mundial. A Argentina está muito mal. Isso aí eu preconizei nessa Copa do Mundo, eu torço para a Argentina. Primeiro, o melhor goleiro fica no banco, Franco Armani, que é o melhor goleiro da América do Sul. Botaram um frangueiro que é reserva do Manchester City, Cabageiro. Segundo, não levá-lo, Lautaro Martínez. Icardi não foi porque tomou a mulher do Max Lopes, que era padrinho da filha do Messi, aí já virou coisa pessoal. O time mal escalado, mal técnico, foi um vexame hoje. E a Argentina, ela tem uma chance mínima de classificação. Para a Argentina se classificar, a Nigéria tem que ganhar da Islândia, ela tem que golear a Nigéria de 3-0 e a Croácia tem que ganhar da Islândia. Aí a Argentina vai para o segundo grupo. Acho remotas possibilidades. O Brasil se classifica, seu Breno, mas me ouve bem sério. Ri por último, ri melhor que ri por último. O Brasil se classifica no primeiro do grupo e vai pegar a Alemanha nas oitavas. E o Brasil com a Alemanha é o primo pobre contra o primo rico. Ele baila. O Brasil é uma questão de uma semana depois da Argentina. O day after meu vai ser o day after teu. Chicão, o Marlon estava rindo durante o teu pronunciamento, Chicão. É sempre assim. Eu vou ter que te chamar a atenção. Porque, mas o Chicão fazendo um comentário sério. Um comentário técnico. Cara, e o Marlon rindo. Acho que o Marlon está feliz com a derrota da Argentina. Eu sou croata. Eu sou croata. Eu e o Marlon estamos arrasados com a derrota da Argentina. Olha pra nossa cara de sofrimento. Tá sofrendo muito. Agora, o que tem acontecido no futebol, me corrija se não for verdade, é que a Croácia aqui... O que é a Croácia no futebol? Ela não é nada, mas muitos jogadores que hoje jogam na Croácia são de grandes times. A Croácia junto com a Eslovênia, a Croácia com a Eslovênia, a Bósnia, Herzegovina e a Sérvia faziam parte da grande Iugoslávia. Só que a Croácia, os melhores jogadores são da Croácia e não são da Sérvia. A Sérvia vai enfrentar o Brasil. Tomara que o Brasil ganhe. Eu quero o Brasil com a Alemanha nas oitavas de final. Que bonzinho que tu é. Mas por isso mesmo, para fazer a campeão tem que ganhar. Para fazer a cara do Vitorino. Eu vou te tirar essa camiseta. Eu quero te dizer uma coisa. Tu botou uma camiseta de brasileiro aqui e ele vai... Não, botei uma camiseta de uruguaio, como o Nestor
o advogado do programa do Paulo Sérgio já botou uma bandeira uruguaia na casa dele. Agora nós somos todos hermanos do lado de cá e não do lado de lá, do Rio da Plata. O doutor Nestor Rainer torce por Uruguai. As pessoas de bem não é também. É que ele tem uma residência também no Uruguai. Mas as pessoas de bem não torcem para essa CBF, um covil de ladrões, de oportunistas que fazem. Olha, eu não tô agorando a seleção brasileira. Mas eu acho que essa Copa do Mundo, essa Mundial agora, essa edição desse Mundial, os que vão ganhar são aqueles completamente diferentes. Eu acho que completamente diferentes. São os grandes. Completamente diferentes. Não tem mais em Brasil, Argentina, essas coisas. Mas é que tá difícil ganhar. A França para ganhar do Peru hoje foi um parto. Tudo é difícil ganhar. Os times estão muito defensivos. Né? Dona Magda, como talvez a senhora não seja mais afeita ao futebol, eu vou lhe dar o histórico do futebol. Todas as Copas iniciam nas primeiras fases times emergentes, mas lamentavelmente, quando começa a chegar as oitavas e as quartas, só os cachorros grandes ficam. É muito... Ao contrário da Copa do Brasil, que aí times menores aqui conseguiam ganhar no Mundial, quando começa oitavas, por isso que o Brasil tem 5 títulos, a Alemanha tem 4, a Itália tem 3 ou 4, a França tem... Então, só os grandes. É muito difícil, assim, tu pegares um país, não me lembro quem possa me citar, a Argentina tem 2 títulos e não consegue o terceiro há 2, 3 décadas. Então, é muito difícil chegar a essa final. O Brasil tem 5 títulos e não consegue um título desde 2002, há 16 anos também. É muito difícil, muito difícil. São 3 Copas, né? Não, 4 Copas. Muito difícil o Brasil chegar a um título, ainda mais com a Espanha na ponta dos carros, que a Alemanha sempre chegando. A Espanha, que tu saúda, que caiu fora na primeira fase da última 14. Copa, tendo sido campeã, para tu ver como é difícil fazer ciclos virtuosos permanentes. Tá aí 22 anos, 22 partidas sem perder essa Espanha. Dona Magda, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a minha satisfação para dizer para vocês que nem tudo está perdido. Com a indignação do povo brasileiro em função daqueles brasileiros que fizeram aquela estrepulia na Rússia, demissão de um, demissão do outro, a OAB processando um dos meninos que era advogado, que cometeu aquela heresia e tal. Eu vi que o povo brasileiro, nesses momentos, se une. E eu fiquei muito orgulhoso, meu caro senhor Ruschel, a respeito disso, porque quando um povo, e as vozes foram uníssonas, não foram díspares, foram uníssonas, as pessoas todas comentando a mesma coisa, no rádio, na televisão, nas redes sociais, e todos os veículos, né, dizendo, criticando a atuação desses brasileiros, desses ministros que fizeram uma brincadeira, uma sacanagem, como diz o Vitorino. Fizeram sacanagem, que brincadeira é outra coisa. Mas eles disseram que é uma brincadeira, a desculpa que estavam dando, não tem isso. Não. Agora, eu digo para vocês que nem tudo está perdido. A partir do momento que se vê que o povo se levanta contra esse tipo de coisa, contra esse machismo absurdo, ridículo, de pessoas mal formadas mentalmente, pessoas destruídas emocionalmente, porque quem faz isso, no fundo, tem um problema seríssimo com a mulher e tem um problema seríssimo com a sua masculinidade, com a sua virilidade, porque não é possível uma coisa dessa. Então, confesso a vocês, do íntimo do meu ser, que eu fiquei profundamente feliz com a manifestação de todos os jornalistas, de todos os comentaristas no que diz respeito aos profanadores que foram essas pessoas que fizeram aquilo na Rússia. Tem mais um vídeo que rolou hoje de brasileiros também, mas aí eram vários brasileiros dentro de um avião. E a aeromoça começou a fazer ali as instruções do uso do cinto de segurança. Ela não conseguia fazer, porque eles gritavam, bagunça. Ela até dava risada, assim, né? Porque constrangida, né? Tá ali trabalhando e tem um bando ali gritando para ela. Foi o vídeo, então, que rolou nas redes sociais no dia de hoje. E também um argentino que fez um vídeo igual aos brasileiros também, fazendo, né, usando palavras, assim, de cunho sexual com uma russa que não estava entendendo a mesma coisa. Ele foi proibido de entrar nos jogos durante o Mundial. Então, aí já tem uma punição para o argentino. Vamos ver o que vai acontecer com os brasileiros. Os brasileiros querem que fiquem presos. Eu não sei se ele vai muito longe na Copa, não é mesmo, Chicão? Acho que ele vai voltar para casa logo. Olha aqui, ó, o Vinícius Mito Navarro fala sobre Santa Maria. Ele cursei especialização e mestrado em Santa Maria. Lá tem bem mais casas e empresas colocando esgoto em fossas e nos córregos do que em Porto Alegre. Não sei se tem a ver, mas é preocupante. E a Cleo
Cléo de Santa Maria diz assim, eu vi a entrevista. O ministro falou que é da água, sim, mas não responsabilizou a Corsã. Falou que pode ter a ver com lençóis freáticos, porque aqui existem muitos poços artesianos, enfim. Acho que ele fez certo, porque assim as pessoas se cuidam mais, Cléo de Santa Maria. Ah, Carla, adoro você, mas por que você não lê meu WhatsApp? O que ela disse? Eu fui lá para cima e achei. Querida bancada, ele afirmou que é da água sim, a Magda está certa, diz a Zaida Bittencourt. E também de Santa Maria, o nosso telespectador Carlos diz o seguinte, ó, oi, escutamos por aqui, Santa Maria, muitas teorias, algumas até absurdas. Já ouvi falar que existem tubulações bastante antigas que são habitadas por gatos e ratos. Eu não creio, mas também não sei o que pensar. Estou utilizando a água normalmente. Só falta resolverem exterminar os gatos. Eu sou fã deles, não quero isso, tchau. E não é só a manifestação dele. Quando a gente falou nos gatos, as pessoas escrevendo, dizendo que não é dos gatos, que não é isso, é aquilo. Então, deixa eu dizer, preocupadas com o Luciano Fontes manda dizer o seguinte, o gato não transmite toxoplasmose, ele é hospedeiro. Ele não transmite. Aí isso quer dizer que ele estava vendo o programa, viu? Foi exatamente o que eu falei. O Vitorino falou isso aí, verdade. Dona... Eu acho disso o contrário, Gustavo. Não, senhor. Não, falou isso aí. Ele disse aqui, eu disse pro Vitorino que o gato não transmite. Eu disse que ele era o hospedeiro e a toxoplasmose está nas fezes do gato. Aí, ao se misturar... entra em contato com as fezes... Desde que o gato esteja doente. Você falou isso, que o gato esteja doente. Dona Magda, hoje saiu uma decisão que interessa a milhões de brasileiros e a muitos dos nossos telespectadores e também ao mundo jurídico, até eu quero ouvir o doutor Gustavo sobre isso. Surgiu a nova lei trabalhista que surgiu em novembro. TST. O TST resolveu. Tombinho legal. Na verdade, saiu uma lei em novembro de 2017. Logo depois o governo botou uma medida provisória que, como não foi legislada lá na Câmara, ela acabou caindo. Então, todos os trabalhadores que iam reivindicar seus direitos não sabiam sobre qual legislação estava valendo. E os advogados, respeitosamente, com mais dificuldade, eu participei de reuniões de advogados, de grupos, de seminários, todo mundo falando sobre matéria e ninguém regulava. E hoje o TST definiu a matéria, né, doutor Gustavo? Todos os contratos de trabalho, quem foi admitido, então, trabalhador, se está esperando uma decisão para ajuizar ou não seus possíveis direitos, todos os contratos de trabalho até, eu acho que é 11 de novembro, eu não tenho a data, mas é o mês de novembro, dia da lei. Até ali, vale a legislação daquela época. Contratos posteriores, estes então se submetem à legislação atual. Isso é importante porque o Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da União não queria essa interpretação, queria que a lei vigorasse sobre todos os contratos, que suprime direitos de trabalhadores. Então é importante que aqueles que estão para trás conversem com um advogado trabalhista e veja se há algum direito esquecido. Quer dizer que essa nova lei suprime os direitos trabalhistas? Não, por exemplo... Não, a nova lei, ela suprimiu alguns direitos trabalhistas, sim, é uma lei, aí nós estamos que não quero discutir a lei, eu só quero que o trabalhador entenda que quem foi contratado, pois não, está pedindo a palavra. Deixa eu gentilmente, quando começou a polêmica da nova legislação trabalhista, eu disse que a nova legislação trouxe novos horizontes, mas ela não suprimiu nenhum direito. Nenhum direito trabalhista foi suprimido. Ela trouxe, por exemplo, nas rescisões, existia a demissão e o demissionário. Agora existe uma terceira via, que é o fim do contrato laboral de comum acordo. Essa figura não existia. Isso foi uma coisa que foi criada. Assim como várias outras que foram criadas. A nova legislação trabalhista trouxe novas ferramentas na relação laboral entre o trabalhador e o empregado. Mas em momento algum ela suprimiu o direito. Os 40% de multa fundo de garantia, que todo mundo queria, coisa e tal, não entrou. Redução de férias, não. As férias agora, em vez de fracionadas em até 2 vezes, podem ser fracionadas em até 3 vezes. Isso não é redução de direito. Então, assim, foi muito pregado pelos sindicatos, porque os sindicatos não queriam perder poder, não queriam perder dinheiro. Agora que eles arrumaram dinheirinho de novo, eles calaram a boca. Mas a lei
não suprimiu direitos, ela criou novos mecanismos para a relação laboral, como a possibilidade do contrato temporário, o contrato por hora, o contrato por empreitada e uma série de outros fatores. Isso é uma discussão que chegou muito forte. E o que foi que o governo editou, diante de tanta pressão dos trabalhadores, foi editada uma medida provisória que vigorou, por isso que eu disse da confusão que trabalhou, vigorou uma medida provisória, devolvendo pseudamente alguns direitos que tu disse que não foram Não, era uma encrenca no tocante à atividade insalubre das grávidas. A nova lei não era suficientemente clara, ela era dúbia. O governo teve que regrar a matéria. Tá, mas essa medida provisória caiu e está vigorando a lei. As grávidas hoje, mesmo em condições insalubres, têm que trabalhar. Sim, mas olha bem. Está falando alguém que não é especialista trabalhista. Por isso que eu estou lhe ouvindo. Eu quero saber o que deu esse balbúrdia trabalhista no país inteiro. A balbúrdia trabalhista deu foi o seguinte: quando começou a ir juiz do trabalho por meio da rua, ali na Borges, protestar contra a legislação trabalhista, eu digo que eles não vão cumprir. E não estão cumprindo. Revogaram o dispositivo dos sindicatos, entupiram os sindicatos de CUTs, essa gente tudo de dinheiro de novo. Agora trouxeram essa novidade que o senhor trouxe a notícia aí, deixando bem claro de que não vão cumprir a lei somente com os contratos novos, quando na verdade a discussão era processual, exclusivamente processual e não de mérito na matéria. Então, assim, a própria decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que era para esclarecer, acabou gerando mais dúvida. Porque o que fica valendo? A regra processual ou a regra de análise de mérito? A nota, a divulgação, o contexto que foi divulgado hoje não é suficientemente claro. O que era para esclarecer, na minha opinião, trouxe muito mais confusão. Mas a certeza de que o que estão fazendo de bastidores é uma forma de não usar a nova legislação trabalhista. Eu disse, a Justiça do Trabalho não vai usar, vai tumultuar, vai vir entendimentos, interpretações, fazer uma arruaça na legislação trabalhista, que é o que está acontecendo. Concordo que alguns já se manifestaram. Sim, os próprios juízes, né? Os próprios juízes estão indignados. Porque tem juiz, não é aqueles que foram pro meio da rua lá fazer tumulto. Tem juiz que, olha, a lei é assim, vamos fazer cumprir a lei. Aí a própria Justiça do Trabalho está bagunçando a lei. Então, dona Magda, só para que o nosso telespectador não fique confuso, quem tem contrato de trabalho de novembro para trás, de 2017, isso está claro que é sobre a lei anterior. E quem é posterior vai estar sob a égide da nova lei. Essa é a questão. E ele procura um trabalhista, que no caso não sou eu, que não sou da área do trabalho, e aprendemos um pouco, doutor Gustavo. E sabe que eu acho que essa discussão vai acabar sendo resolvida pelo STF? Tem no STF uma ação de inconstitucionalidade da lei. Da lei, que ainda não foi julgada. Eu não queria nem aumentar, sair da área trabalhista. Acho que no bojo disso, a dona Raquel lá, Dodge Dart lá, eu acho que ela vai aditar para esclarecer tudo isso. Porque o que acontece? Existe um sem número de ações já também na esfera civil contra a decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu que meia dúzia de sindicalistas se reunindo viram a não sei o quê e pode cobrar de todo mundo, todo o tecido social, o imposto. Então, assim, essa discussão vai avançar e vai se tornar cada vez mais polêmica. Os próprios advogados trabalhistas se sentem perdidos na história. Conversei um dia desses com a doutora Raquel Olinski, nossa amiga, especialista em direito do trabalho, concluindo inclusive seu mestrado em direito do trabalho. Ela disse: olha, Gustavo, tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Os juízes buscam alternativas para se ater às decisões. Os juízes estão fazendo o que podem. Perfeito. Os desembargadores estão fazendo o que podem, mas tá uma bagunça. Vamos lá. Mário Barcelos. Eu sempre cito aqui Nietzsche. Vou dar uma mudada de assunto aí, sair do trabalho para a filosofia. Nietzsche, na minha modesta opinião, foi um dos maiores filósofos que o mundo teve. Esse alemão extraordinário que criou coisas fantásticas. Eu trouxe aqui um trechinho de um dos seus livros mais famosos, Assim Falou Zaratustra, né, que é um grande personagem. Ele foi o terceiro a criar um personagem dentro de um livro. Esse personagem é um homem que diz determinadas coisas absolutamente profundas. Disse ele: eu regressarei eternamente para esta vida igual e idêntica, nas maiores e menores coisas, para ensinar uma vez mais
o eterno retorno de todas as coisas. Então, o eterno retorno que se fala, que esse personagem, o Zaratustra, fala, é justamente isso. Tudo tem retorno, e nós vamos ter retorno de tudo aquilo que nós fizemos. Quer dizer, o sentido que dá o Nietzsche nesse livro Zaratustra, nesse grande personagem, que é um personagem que já foi contado por outros filósofos e outros autores em outras épocas, diz exatamente isso. E eu quero alertar que todas as pessoas que fazem o bem, todas as pessoas que fazem o mal, terão esse retorno, terão essa retribuição. Então, por isso é importante, hoje eu assisti uma cena de uma jovem atravessando um cidadão com deficiência visual na rua. Aquilo me deixou tão feliz, dona Magda, de ver uma menina de 20 anos, 18 anos, uma estudante, eu não sei onde é ela, ali no centro, ela atravessa a rua e perguntou, onde é que o senhor quer que eu lhe leve? Eu ouvi ele dizer, mas vai me ajudar, minha filha? Eu disse, vou. Ele pegou no braço dela e atravessou. Isso aí me deixou profundamente comovido. Essa é uma moça maravilhosa, essa é uma brasileira de boa índole, uma pessoa fantástica. Então, faça o bem, porque você terá o bem de retorno. Fala, Carla. Tem uma notícia aqui que eu considero bem importante, que vem do STF, é uma decisão dessa quinta-feira. O STF, então, decidiu liberar veículos de comunicação a fazerem sátiras e montagens com candidatos, bem como emitir opiniões favoráveis ou contrárias a políticos durante as eleições. Isso muita coisa na imprensa, porque a gente não podia falar nada, a gente não podia falar nem o nome, agora vai mudar tudo, Gustavo. Agora a pessoa vai poder falar o nome, vai poder dizer se é a favor, se é contra, fazer considerações, vai poder fazer sátiras. O Luiz Fux, né, que também ministro e também do TSE, disse que uma eleição pode... Acho que é charge, né? Não, está bem aqui, emitir opiniões favoráveis, fazer sátiras e montagens com candidatos. Eram 2 pontos sendo discutidos. As sátiras, era uma ação que tinha no TSE há muitos exatamente, anos, no STF. É uma legislação que é de 2009, que foi proibida em 2010 pelo próprio STF, e agora entrou o mérito dessa ação e eles julgaram dessa forma. Não, eu só acho que a lei era de 2009, dona Carla, só para a gente repor a discussão. A lei era de 2009, em 2010 foi dada uma liminar pelo STF e vigorava a liberdade, e agora foi julgado e passou a definitivo. Não, a liberdade não vigorava, a censura. A liminar era ao contrário. A liminar era ao contrário. Agora foi liberado. Numa mudança da lei eleitoral de 2009, a regra já havia sido suspensa pelo próprio STF em 2010, no julgamento de uma ação apresentada. Nessa semana, os ministros do STF julgaram o mérito e a maioria considerou que a proibição contraria a Constituição por ferir a liberdade de expressão. E agora a discussão também é a liberdade de expressão através de sátiras e a história da fake news. Daí Luiz Fux deixou bem claro que fake news é uma coisa e que liberdade de expressão, sátira, é completamente diferente. E como é que vão fazer essa... Exatamente. Como é que vão dividir isso? Olha a subjetividade. Quais são os critérios? Como é que se mede? E olha o que ele disse, fake news pode anular uma eleição. A propósito de STF, a nossa telespectadora Leila Monteiro está há horas insistindo com um assunto aqui. Ela diz assim, corporativismo total. Ministra Carmen Lúcia anuncia arquivamento de investigação sobre menções a ministros do STF na delação da JBS. Ou seja, diz ela, um golpe na justiça. A dona Adriana mandou uma mensagem aqui, diz, Vitorino, meu terapeuta, disse, escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, agora não sei o que fazer com as cartas. Tá bem. Ninguém entendeu. Vocês querem que eu represente? Não, é que não tem graça. Eu estou falando de uma outra coisa aqui, de um outro negócio, tu entrou com isso. Eu achei que era a mesma coisa. Depois tu fala do Chicão, que ele é alienígena. Eu li um recado também. Ofende o senhor. Fala, Mário Barcelos. Que a bancada virou, quem tem razão é no grito, que grita mais. O senhor tem razão, o senhor tem toda a razão. No grito, então eu vou entrar nessa vibe também. E eu tenho uma vantagem, eu tenho QI 181, tenho duas faculdades, tenho inteligência. Falar em QI 181, o deputado Marcos Feliciano, lembra daquela figura? Aquele herói, o seu Marcos Feliciano, aqueles problemas todos que ele teve. Sabe o que ele fez agora? Ele está defendendo a separação de pais e filhos deportados.
Impressionante, ele é pastor da Assembleia de Deus, ele é pastor. A igreja vai colocar, vai demitir ele, vai mandar ele embora, vai excomungá-lo, porque não é possível. O Trump voltou atrás, assinou hoje, ele mostrou a assinatura para todo mundo. Não, mas peraí, Magda, isso é uma coisa, eu até estava conversando com a Magda antes do programa, é preciso a gente dar a informação certa. É errado essa lei, não, tá certo? Essa lei era do Bill Clinton. Ah, sim. O Bill Clinton que promulgou uma lei separando os pais dos filhos, democrata, mas não cumpria a lei. O Obama não cumpriu a lei. O Donald Trump, o que ele fez? Mandou cumprir a lei, só isso. Aí deu essa gritaria, os democratas lá. Aí o que o Donald Trump fez hoje? Revogou a lei do Bill Clinton. Ficou todo mundo com cara de pastel. Esse deputado, Marcos Feliciano, esse cidadão apresentador. E vou dizer mais, eu faço uma aposta que ele vai ser reeleito. Ah, sim, mas... Faço uma aposta. Me cobra. Sempre tem nicho. Dona Magda, o que foi arquivado foi um inquérito que foi aberto a pedido da presidente do STF no ano passado, quando saíram as delações da Odebrecht e havia citações de possível envolvimento de ministros do Supremo. Ela proibiu agora. Sobre isso. Exatamente. Então, esse inquérito se ouviu a pessoa. Na verdade, havia um delator que iria apertar um ex-ministro, que não era mais ministro, para que ele citasse o que ele sabia vamos dizer assim, da parte marrom do STF, mas esta gravação, ela não citou nomes, nunca houve uma gravação sobre essa matéria, então a matéria não prosperou e foi, já como a gente noticiou o fato, vamos noticiar também o arquivamento dele. Silêncio. Não é que nós estamos aqui tentando esclarecer essa... Se é só a respeito das sátiras ou se tem realmente a opinião das pessoas que trabalham com o veículo de informação. Nós estamos exatamente pesquisando Estou pesquisando isso aqui, olha aqui, vamos de novo. Confusão. Derrubou por unanimidade trecho da reforma de 2009, como vocês falaram. Esses dispositivos estavam suspensos liminarmente, que até aí era o que tu falasse, né? Não, mas eu discordei da bancada. Eu acho que no momento que estava liminar, estava suspendendo os efeitos da lei de 2009. Então já estava liberado. Agora que ficou definitivo, mas há uma interpretação divergente, eu não vou... Não, a gente tem que analisar melhor. Tem que analisar uma decisão de pouco... Foi de hoje? De agora. De agora. Quando se manifestaram perante a inconstitucionalidade, os dispositivos questionados, vamos ver com calma isso aí, vamos voltar a falar sobre esse assunto. De qualquer maneira, se pode fazer agora sátira de candidato, montagem de candidatos, pode fazer. É isso que nós queremos saber. E a Bert defendia exatamente a supressão dessa lei de 2009 que vedava a imprensa de fazer por causa da liberdade de expressão. Né? Tu podes fazer brincadeiras, tu pode fazer essas coisas como se faz em programas de humor. Agora está liberado. Mas em qualquer país desenvolvido do mundo, não existe censura em período eleitoral. Grupos de comunicação, Ruxo, assumem, por exemplo, a sua postura. Todo mundo sabe que o grupo Fox, por exemplo, é republicano nos Estados Unidos. Assumidamente. New York Times é democrata. A CNN é democrata. O Washington Post é republicano. O Washington Post é republicano. O Chicago Tribune é democrata. Lá os veículos, as redes assumem, olha, vamos apoiar candidato tal porque achamos que é o melhor. Aqui no Brasil você não podia falar o nome dos candidatos. Não pode falar. Aqui não pode. Aqui, sabe, é uma várzea. Eles passam 4 anos fazendo lambança e depois nos silenciam 30, 60 dias antes da eleição para a gente não dizer. Pois olha, se esse negócio vigorar e o Tribunal Superior Eleitoral divulgar algum documento autorizando, eu e o Chicão vamos transferir aquela divulgação dos nomes da turma do tarifaço para 24 horas antes da eleição. Isso é verdade. Conta comigo. Isso. Posso fazer um convite, dona Mari? Façam. Amanhã será a missa de 7º dia do nosso querido ex-vereador, o doutor Arthur Zanella, que não está mais conosco. Então, eu queria, representando aqui a viúva, dona Simone Messias Zanella, amanhã às 18 horas, na Igreja Santa Terezinha, será a homenagem. Nós já mandamos um abraço respeitoso à família desde aqui, porque estaremos aqui fazendo nossa atualidade, não poderíamos estar juntos, mas dei hoje um abraço nela e um abraço em todos os seus parentes. Falando em abraço, um beijo para dona Maria de Lourdes
esposa do doutor Humberto Ruga, que está nos assistindo, nos assiste todos os dias, e ontem nós falamos nele, falamos, e eu não falei na dona Maria de Lourdes. Então hoje eu quero fazer uma justiça. Obrigado pela sua audiência. Dona Magda, eu cometi um erro na Rádio Pampa e cometi um erro aqui nesse programa quando disse nos primeiros dias do assassinato da vereadora lá do Rio de Janeiro, sim, a Marielle, do motorista que foi cobrir a falta do outro, do amigo, ele foi, que coisa impressionante. Os dois foram assassinados, todo mundo conhece a história, etc. Eu fiz diversos comentários, fui criticado, porque tem tanta gente assassinada, o senhor não fala? Pô, mas eu estou falando de uma pessoa pública, né? notória, Pública. que todo mundo conhecia, que tinha projetos contra determinados fatos existentes no Rio de Janeiro. E hoje, eu disse 3 dias depois, a polícia, isso é questão de honra da polícia, fiz uma diatriba, um discurso raivoso, aquela coisa toda. Bom, o que aconteceu? 100 dias hoje do assassinato da vereadora. E houve um movimento no Rio de Janeiro, uma passeata no Rio de Janeiro, o pessoal comentou, etc. Por que a polícia do Rio de Janeiro até hoje não divulgou nenhum nome, alguém que tenha cometido isso, o indício, quem foram os milicianos, foram os próprios policiais militares? O que me parece é que por detrás de tudo isto, nessa cortina de fumaça, está acontecendo a proposição do esquecimento. Porque daqui um mês vão falar, daqui um ano, 2 anos, ninguém mais vai falar nisso aí. É isso que vai acontecer, vai cair no esquecimento. É esta a aposta. Porque ninguém vai me dizer, sinceramente, que a polícia do Rio de Janeiro não sabe quem fez essa atrocidade. Claro que sabe. Isso aí tem um esquema muito forte por detrás para que não seja descoberto, porque atrás dessa descoberta será um fio, né, de outras coisas que virão supostamente atrás de tudo isso. Senhor Mário Barcelos, o senhor apresentou programa de polícia por muitos anos na televisão em São Paulo. O senhor sabe que uma investigação policial pode levar meses e até anos. Porque não é só a investigação, você precisa produzir prova para levar os culpados à justiça. Sem provas não tem como condenar. E pior do que isso, não se divulga o avançar dos inquéritos, das investigações, exatamente porque você vai alertar ganso. Você vai provocar aqueles que estão sendo investigados a manipularem de tal forma provas ou até mesmo a desaparecer diante dos fatos. Então, assim, todo mundo sentiu, foi uma vereadora de uma capital brasileira importante assassinada, repercutiu. A polícia certamente está investigando. Agora, vamos aguardar um pouquinho mais. Aqui mesmo no Sul... daqui a um ano, vamos aguardar. Daqui a um ano. Tem razão. Daqui a um ano. E para soltar o papagaio, soltaram. E todo mundo está ridicularizando a justiça do Brasil. Tribunal, bababá, advogado. O cara do Uber chegou e disse assim para mim, do Uber não, do aplicativo, Chicão, soltaram o papagaio, o cara já está maquinando assaltos. Sim, ele já estava mandando nos bancos, no interior do estado, mas eu te pergunto o seguinte, que tribunal é esse que nós temos, Magda? Que juízes são esses? Que é isso que a dona Leila até ficou chateada, que trouxe o assunto para cá. Palhaçada. O que eu quero dizer para as pessoas é tomem cuidado, não ridicularizem advogado. Um dia você vai precisar de um. Mas olha só, o cara falando da lei agora, mas isso aqui virou uma bancada do ódio. Eu não entendi quem é que ele está ameaçando. O cara chegou para mim e disse assim para mim que é um descrédito à lei, justiça, tudo que se refere à lei, juíza. Mas não mistura as coisas. Nós temos tribunais superiores que hoje, notadamente, gozam de uma rejeição do país inteiro, de uma reticência. Agora, você não pode pegar todo um aparato e transformar esse aparato em algo marginal. Tá, mas soltar o papagaio, qual é a desculpa que tem a lei? Mas não fala sem advogado. E o cara está te assaltando? Sim, a lei. Critica a lei. Então não precisa de juiz, não precisa de nada. Põe um computador, lei, na verdade, não é um ponto só que resolve essa questão, são vários outros. O que a gente tem de obrigação do executivo? Construir presídios. Existem os presídios, existem as vagas. Se existissem as vagas, os juízes com certeza colocariam as pessoas dentro, né, das prisões, atrás das grades. Tenho minhas desconfianças. Não, Gustavo, pelo menos não teriam a desculpa. Ai, não tem cela, não tem como deixar amarrado, não tem onde colocar, pelo menos não tem. Então é uma coisa que já começa errado do Poder Executivo, começa errado também de obrigação entre governo federal, governo estadual
É tudo errado, tá tudo errado, ninguém faz a sua parte. E também, claro, os juízes, aqueles que são mais complacentes, que acabam soltando bandidos que eles têm certeza que vão voltar a delinquir. E não é assim, voltar a delinquir furtando alguma coisa, é matando pessoas. Então, realmente, é uma falta de responsabilidade de todos, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. É uma grande bagunça que aconteceu no nosso país, o que tem acontecido. Verdade, cara, você tem razão. Tem vagabundo que solta, você sabe que ele vai matar alguém em 10 dias. Mas você vai lá e solta porque não tem o lugar na cadeia. Não, mas aí porque não tem lugar na cadeia, eu acho que é uma irresponsabilidade do magistrado fazer isso. Bota ele debaixo de uma cama, bota ele algemado no poste, mas não solta. Aí ele fala que tem que produzir provas. Ele me queima. O que tem a ver a prova com o sujeito condenado? Mas já tem prova, o cara é um boçal. Então tem que ficar preso. Mas amarrar debaixo de uma cama? Então tiro. Nós estamos trazendo assuntos sérios, as pessoas estão se queixando. Até acho que a pena de morte deveria ser discutida. Sim, há muito tempo. Tem gente que já matou 3, 4, 5 aí. A pena de morte para pessoas reincidentes, porque a gente também sabe que a nossa justiça falha muitas vezes. Reincidência e latrocínio? Não precisa fazer sofrer nada. Dá uma injeçãozinha, entrega o corpo pra família. Né? A gente pode até fazer. Se não tem família, entrega pra faculdade de medicina. Vamos lá, Dona Magda. Não, agora ela traz um tema bem pouco polêmico, que é a pena de morte. Eu me lembro que nós discutimos há umas 2 semanas atrás outro pouco polêmico. Por que entrega o corpo pros cachorros? Gustavo. Não, o Ruxa tá falando sério, vai, Ruxa. Disse. Ele tem direito à defesa. Pensou em voz alta. Não, na verdade, a gente tem discutido alguns sistemas assim. Eu consigo discutir a pena de morte em tese, concordando, né, com a reincidência, com o tipo de coisa. A minha dificuldade é por ter vivido as delegacias, por ter vivido as provas, como elas são, a confiabilidade das provas. Se nós conseguirmos discutir aqui que alguns julgamentos em favor de um tem uma tendência, em favor de outro tem outra tendência, quando tu trata de uma prova definitiva, que é a execução de pena, tu teria que ter certeza dos que os inquéritos, da ausência de corrupção na instrução dele, da ausência de corrupção no juízo. E não vejo a sociedade brasileira com estirpe, com tamanho para ter uma pena tão definitiva. Antes de discutir pena de morte, nós poderíamos discutir uma coisa que para mim parece óbvio. Colocar os condenados para trabalhar. Isso para mim podia ser resolvido amanhã. Os direitos humanos. Mas e pior, direitos humanos, a história da pena de morte. Bota para trabalhar, Gustavo. Olha a mão de obra que a gente tem dentro dos presídios. Reincidência e latrocínio. Dá uma injeçãozinha e entrega o corpo para a família. Mas não é a favor que eles trabalhem também? Sim. O que é mais fácil? Não, olha bem, os que não têm a pena de morte. Os outros, sim. Por que não? E tem mais trabalho comutando a pena. A cada 3 dias trabalhado, 1 dia menos de pena. Exatamente. E outra coisa, juízes com caneta pesada. Será que a gente ia conseguir construir ferrovia? Brasil afora. Dona Magda, eu gostaria de fazer... Só para cumprir, porque me fez uma pergunta e eu não respondi, eu quero dizer... Ele não deixou... Num país continental como o nosso, tu consegue pôr a mão no fogo por todo o judiciário e pelas delegacias que tem nesse país inteiro, de que não se tu for meu inimigo político, eu não consigo criar um inquérito contra ti e te levar à segunda condenação. Tu consegue afirmar aqui, me olhando nos olhos, garantir a pena de morte, porque tu garante que neste país nosso aqui, que nós tratamos de aberração a semana inteira, tu consegues afirmar que não se mexe no inquérito, não se bota culpado alguém que seja inocente. Se tu conseguires afirmar isso, eu defenderia a pena de morte com toda certeza. 2 vezes? 2 vezes. Eu tô falando em reincidência. Não, inimigo é inimigo. Eu tô falando em reincidência. Lógico. Não acha que é muita armação montarem 2 latrocínios com produção de prova? O senhor acha que um juiz, na hora de decidir, ou um júri decidir pela pena de morte... Tu acredita nisso? Tu acredita que não se faz 2 latrocínios? Sim. Não se monta 2 latrocínios com 2 inimigos? Tô te perguntando. Sim, mas porque isso é credibilidade. Isso é credibilidade. Sim, mas eu não quero crer que os jurados no Brasil, que são escolhidos com possibilidade de impugnação, com um mecanismo complexo de impugnação por parte do Ministério Público e do advogado de defesa, 2 júris compostos com todo o mecanismo processual seletivo possam
errar 2 vezes. Mas Desculpa, eu ouvi de ti que o juiz julga de ti essa bancada, que o juiz só julga com a prova que chega nele. Os jurados julgarão com a prova que chega nele. Se tu tiveres a certeza que chegarão essas provas honestas, eles julgarão corretamente. Ele te pegou. Então o senhor acha que a polícia vai montar 2 latrocínios contra um cidadão de bem? É isso? Eu não quero ser leviano, Gustavo. Eu não quero ser leviano. Contra um inimigo eu não quero ser político, leviano. Eu só estou dizendo por que exemplo. eu não tenho essa segurança. Eu não quero que tu tenha. Tu tens, que bom. Eu tô dizendo, nós estamos falando de credibilidade no sistema brasileiro. Agora, nós estamos o dia inteiro, todos os dias nós estamos discutindo aqui, levantando suspeitas sobre a honorabilidade de pessoas. E eu, então, não consigo, me reservo o direito de não conseguir assinar embaixo. Gostaria que se o sistema funcionasse, se eu tivesse a certeza na honorabilidade da pessoa, não precisava nem reincidência. Para mim, quem mata uma pessoa já não precisa, mas não precisaria 10 assassinatos. Vamos concluir isso. Olha, Magda. Continuo querendo O Marne, tu não... Não, só queria... Não, mas é contigo, é pra ti um e-mail, tu pega a palavra. Aproveite e agarra. Senão não. Olha, Magda, diz pro Marne que sim, já foi divulgado o nome de um dos supostos atiradores de Marielle. Manda ele parar de ler Nietzsche e ler o jornal, kkk. A Leila fez uma brincadeira, Mar. E é verdade, o suspeito já foi. Tem um suspeito. Não tá. Mas é que eu achei engraçado. Não, tudo e pra bem, ti dá pra falar. Não, mas não tem nada, não tem problema. Eu só quero falar, eu disse aqui uma frase pensando em voz alta. Quer assinar a ficha no pessoal? Ai, Gustavo. Pensando em voz alta era um programa, um comentário de rádio feito pelo Cândido Norberto. Lembra do Cândido Norberto? Sim, maravilhoso. A voz maravilhosa. Inesquecível e insuperável. Cultíssimo advogado e político. Foi um grande deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e eu me lembrei. E eu disse sem querer essa frase, pensando em voz alta, que era um belíssimo comentário que ele tinha, se não me falha a memória. Eu quero frisar que naquela discussão que nós tivemos do aborto, eu recebi dezenas de posts, pessoal brigando comigo, mas foram todos muito educados. Eu estou horas querendo dizer isso. Tá, então deixa eu te dizer que tem mais um aqui. Pois não. A que entrou agora. Não me importa. Desde que eu recebi, todos foram muito educados. Não, assim, boa noite, Magda. O seu Ruschel defende o aborto de inocente e critica a pena de morte de um assassino. KKK, é uma piada. Eu não consegui me fazer explicar de que eu não sou contra a pena de morte. Está tentando desentortar a banana. Não. O Ruschel está sendo, eu acho que ele está sendo bem coerente. Eu também acho. As coisas não têm que ser decididas assim. Não dá para ficar bravo, Gustavo. Não dá para ficar bravo com o argumento. Que a Carla também é contra a pena de morte. Não, mas eu não sou isso, contra a pena de morte. Tu não é candidato a nada, tu não precisa destruir a imagem dos outros, entendeu? Não é verdade. Mas tu disse aqui que é contra a pena de morte. Não, eu não disse. Ela nunca disse isso, Gustavo. Eu só estou concordando com os argumentos dele, que eu não acredito na nossa justiça. Gustavo, deixa ela falar. Eu não tenho certeza de que a nossa justiça realmente é justa com todos e igual para todos. E que pessoas, sim, podem armar para as outras. Esse é o meu medo. Daí morreriam inocentes. Sim. Esse é o meu temor e eu concordei com os argumentos do Ruschel. Agora, eu sou absolutamente a favor que todos os presidiários trabalhem. Eu acho. Porque é um absurdo eles ficarem lá armando, trabalhando assim para o crime fora, como fazem hoje em dia. E ficam com tempo ocioso, ficam mexendo no seu celular. Se estivesse pegando o martelo, batendo o martelo, ou construindo qualquer outra coisa, ou até consertando o presídio, as coisas poderiam ser um pouco diferentes. Eu acho que eles iam ficar um pouquinho mais cansados para fazer tanta armação do jeito que fazem. E tem mais, só consegue regenerar uma pessoa, reintroduzir a pessoa na sociedade, que é realmente aquilo que a gente mais deseja e que a gente sabe que no nível que tá muito difícil, muitos realmente não têm como ser reinseridos na sociedade, na minha opinião, devem ser trancados e ficar lá pro resto da vida. Só se consegue uma reinserção com educação e com uma oportunidade. Dar àquelas pessoas que estão lá uma forma de sair de lá sem ser bandido. Pedreiro, marceneiro, cabeleireira, manicure, costureira ou qualquer outro ofício tão digno como qualquer outro. Mas as pessoas que são jogadas lá, daí pensam, mas é um lixo mesmo, tem que ficar jogado. Tem que ficar jogado, mas o que acontece, amigo? Eles voltam para a sociedade e vão ali no seu vidro, na sinaleira, lhe assaltar e, quem sabe, matar o seu filho ou a sua filha. Isso é um ciclo que não se acaba. Mais um motivo para não voltarem.
Não, sim, Gustavo, com certeza. Gustavo, a pessoa matou 2 vezes. Eu também acho que não tem a mínima possibilidade, é como eu disse. Mas será que a nossa justiça realmente vai ser fiel à legislação e não vai armar para inocentes? Essa é a questão. Ninguém está dizendo que é contra a pena de morte. Eu não disse isso. Eu disse que os argumentos do Ruschel, eles realmente pesam na hora da minha decisão. Não, Olha vocês aqui, estão usando esse argumento para dizer que não são favoráveis à pena de morte. Tá bem, Gustavo. Assim que você não faz com que todos os Boa noite, Magda. Têm isso na cabeça, acreditam que seja desse jeito, mas não é, Gustavo. Sinto muito, não conseguiu entender o meu raciocínio. Claro que ele entendeu. Ele tá fazendo coisa assim teatro. como os outros Você não conhece o Gustavo Vocês Vitorino? dois estão tentando desentortar a banana, para. Tá parecendo Ciro Gomes, e eu também, né? Eu tô perdendo a Boa noite, Magda. Não acredito no que eu vi do Caco Antibes. Ele está preocupado em alguma possível meia dúzia de inocentes morrerem com a pena de morte. Sim. Ele não vê quantos inocentes morrem hoje sem a pena de morte? Ele perdeu a minha estima. Abraços, Márcio Gonçalves. Márcio, que bom. Mimimi educado, a gente sempre responde. Esses outros que morrem, esses outros que estão morrendo, não estão morrendo por minha deliberação. O que eu sou contra é que se um inocente morrer por vontade minha, eu me sentiria muito mal. Isso é um pensamento cristão. Denise Goulart Munhoz, inesquecível e insuperável. Boa noite, amigos da bancada. Magda, apreciei muito a tua frase, inesquecível e insuperável. Considerei-a verídica, pois insubstituível ninguém é. Abraços, Denise de Bagé. Na verdade, a pena de morte deverá ser discutida o quanto mais rápido, melhor. Para um vagabundo tirar a vida de alguém é muito fácil. Chega disso. Está na hora de ter este legado. O triste é ter ainda pessoas sem pensamentos objetivos. O mais importante é ter, em primeiro lugar, pessoas honestas que governem este país. Reduzir o tamanho de ladruagem que existe em termos de partidos e seus partidários. Senhor Ruschel, infelizmente, nos tempos de hoje, a coerência está muito fraca em nosso mundo. Fraterno abraço, Paulo Leitão. Chicão Tofani, tu vai falar só do Uruguai? Não tem outras coisas para falar no programa? A pena de morte é um assunto que eu praticamente eu inventei na televisão, aqui na bancada. Bom, agora essa foi a melhor frase da noite. No Atualidade Pampa, a pena de morte é uma coisa que é bem da extrema-direita, no qual eu me considero um cara convicto e não em cima do muro, mas eu cansei de falar porque evangélico mas fala conta, pra nós, Chico, mas fala pra nós aqui, conta, aqui não adianta nada. Depois da soltura do papagaio, eu acho que tudo vale nesse Brasil aí. Eu acho que o negócio é sobreviver agora. E a pessoa, pelo menos, tem uma coerência consigo mesmo que não vai adiantar nada, porque arma pra gente é difícil e pros bandidos tem. E outra coisa, o que a dona Carla falou é muito bacana, é muito legal. Só que eu imagino um Fernandinho Beiramar ter um negócio na cidade, ser síndico de um prédio. É impossível. Mas assim, realmente eu disse, uma geração está perdida no meu ponto de vista. Não tem recuperação. Falei isso no meio da minha fala. O mundo como está não tem recuperação. Tu não recupera mais garota de programa, marginal e assassino. Não recupera, porque o dinheiro entra muito fácil. Ninguém vira. Como não recupera? Não recupera. A mulher que ganha 20 mil por mês fazendo programa, já vai sujeitar a ganhar 2 mil para trabalhar. Muitas novelas. Pode recuperar, se apaixonar por um cara, mas volta de novo, numa recaída ela volta para esse crime, entre aspas, que eu não acho. Fala, Marne. Não, inclusive com a sofisticação da prostituição na Globo, naquela novela. É verdade. Aquelas meninas lindas, bonitas, eu fiz programa, tá aqui o dinheiro, eu fiz 4, 5 programas e tal. As meninas que estão assistindo aquela novela se entusiasmam, muitas meninas vão entrar na produção. O nome não é mais garota de programa, é acompanhante de luxo, sponsor. É a mulher que acompanha. Isso um sponsor. Essas mulheres bonitas que você fazendo em Cancún, Punta Cana, que tá cheio nos Instagram, no Facebook, tu acha que elas estão lá pelo dinheiro delas? Não tem dinheiro nem para ir para Torres. Elas estão lá porque alguém disse para a mulher, deu um aplique e levou lá. Por que elas nunca estão do lado do namorado numa viagem dessa? Sempre sozinha. Adoro. Porque não pode mostrar o bofe, entende? Tá bancando a operação. É verdade, é verdade. Olha aqui, ó. Olá, querida bancada. Assisto você sempre que posso. Sobre soltar criminoso pelo fato dos presídios estarem lotados, na minha simples opinião, a superlotação do sistema carcerário é um problema de quem está preso. É só não fazer nada de errado que não vai para lá. Elias de Santa Rosa.
O Elias é simplista na sua solução. O Luiz Fernando diz assim, Luiz Fernando Hauck: fomos assaltados, tivemos que reconhecer o cidadão. Verificamos que o ladrão tinha uma ficha de 4 homicídios e continuava solto. Esta é a justiça que temos. Luiz Hauck. Vai ser bem legal soltar ele, porque ele vai voltar para pintar cerca, para lavar chão. O Gustavo parece aquela criança que é contrariada. Não contestem mais, deixa. Fica fazendo assim a tua caveira. Não se fala mais nada. Os telespectadores não se enganam. Fazer o supletivo segundo grau. Boa noite, concordo plenamente. Vai ser bem legal ter ele de volta. Bem legal, amigo. Vai ser bem legal ter ele de volta no tecido social. Boa noite, concordo plenamente com a Carla. Meu medo de pena de morte nesse país é que serão condenados negros e pobres, como quase sempre funciona neste país. E assim a dona Maria Ieda... Magda, deixa eu registrar a presença aqui no Rio Grande do Sul na próxima semana. Sim. De uma pessoa muito interessante, é o Dr. Daniel Cárnio Costa. Ele é o juiz da primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo. Esse juiz tem um currículo espetacular, incluindo pós-doutorado em Sorbonne, enfim, ele é um crânio, um jovem. O que ele tem de diferente dos demais juízes das varas de falências, Dr. Ruschel? Enquanto nós temos um índice que oscila entre 20% e 25% de empresas que conseguem se recuperar nas varas de falências e recuperação judicial, agora é recuperação judicial o nome técnico. Enquanto nós temos um índice que oscila de 20 a 25, ou seja, de cada 5 empresas, uma consegue se recuperar, esse juiz consegue um índice de recuperação de mais de 80% na primeira vara de São Paulo. Ele está proferindo palestras no Brasil sobre a forma como ele está conduzindo essa recuperação judicial. E isso passa por um processo absolutamente espinhoso, que envolve, por exemplo, o administrador judicial, não pode ser os de sempre, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma turminha que é sempre os mesmos, né? Os administradores judiciais, e aí os ativos da empresa desaparecem logo, coisa e tal, as prioridades de pagamentos, com autorização do magistrado, enfim. Ele vem dar uma aula aqui no Rio Grande do Sul na próxima semana, na quarta-feira. É uma aula fechada exclusivamente para magistrados, procuradores, advogados que estiverem interessados. O nome dele é Dr. Daniel Cárnio Costa. Ele vai fazer essa palestra na quarta-feira pela manhã e eu estou ansioso por ouvi-lo, porque a diferença de números... Onde vai ser a palestra? No Novo Hotel Aeroporto. É absurda a diferença de números que ele consegue. E repito, enquanto a média é de 20% a 25% das empresas que conseguem se recuperar, ele consegue um índice acima de 80% na vara dele. Eu quero saber o que ele faz. Porque certamente... Porque o importante é o seguinte, é não matar a empresa. Não. Você tem que manter o sangue correndo nas veias da empresa para que ela se recupere e se mantenha os empregos. Porque o fundamental é a empresa que gera emprego, que gera impostos, tributos. Então não se pode matar a empresa. Sim, a empresa está mal, está com problemas, muito bem. Chama o judiciário, o juiz vai determinar, ele vai dizer quem são os interventores que ele escolhe, como ele escolhe os interventores, os administradores judiciais. Eu sempre achei, Gustavo, que talvez tenhamos a oportunidade de ouvi-lo, talvez tenhamos a oportunidade de ouvi-lo. Assim, se o profissional da área não consegue tocar a empresa, imagina quando tu bota bem totalmente alguém desafeito àquela área, talvez ele procure profissionais especialistas na área em relação à recuperação, exato, em relação à atividade da empresa. É porque a grande maioria dos interventores hoje, dos administradores nomeados pelos juízes, são muito mais administradores de massa falida do que propriamente especialistas em recuperação judicial. Porque quando se fala em recuperação judicial não vai matar a empresa, não vai matar o CNPJ. Tem que seguir vendendo. Seguir vendendo. Estamos devendo, vem cá, para aí, vou te dar um pouco aqui, um pouco ali, segura um pouquinho, daqui um mês, mais um pouquinho, e assim vai levar. Dona Magda, o ministro Barroso, ele tomou uma decisão super importante com consequências que poderão advir daí. Ele permitiu, a gente tem falado aqui para o nosso telespectador a questão da prova emprestada, ou não pode usar a prova que não está. O julgamento tem que ser aquilo, né? E agora ele autorizou que a delação do FUNAR fosse trazida para o famoso inquérito dos portos. O que é o inquérito dos portos? É aquele que tem o presidente Temer como alvo,
como alvo muito sério é que teria sido emitido um decreto que beneficiou todas as empresas portuárias. E o Temer, por isso, teria tido uma vantagem, e o Eduardo Cunha, que é o que já é o réu principal, dentro do processo. Então, foi autorizado isso, e já se imagina que a partir desta prova, estando dentro desse processo, ele poderá gerar mais 1 ou 2 inquéritos onde se investigue o presidente Temer. Lembrando que este inquérito é o que tem aquelas obras feitas na casa da filha do presidente, da Maristela, exatamente, onde se quer que ela diga a origem do dinheiro. Onde tem o coronel lá que assinou, que fez pagamentos. Então, é um fato novo dentro desse inquérito. Esse inquérito, semana passada, nós tínhamos noticiado que a Polícia Federal pediu mais 60 dias, tamanho o volume de provas que está sendo trazido para essa matéria. Falando em volumes, está circulando a notícia que o TST decidiu em favor de funcionários em processo bilionário contra a Petrobras. Tá aqui a notícia na íntegra. O plenário do tribunal, nesta quinta-feira, em favor dos funcionários, no processo que discute o cálculo das remunerações e adicionais dos empregados da estatal. O impacto estimado é de pelo menos 17,2 bilhões para a empresa corrigir os salários. Deste total, 15,2 bilhões são para corrigir os salários. Além disso, a folha de pagamento aumentará em 2 bilhões por ano. Ainda cabe recurso para o próprio TST, enfim. 2 coisas para acabar com a Justiça do Trabalho e com a Petrobras. Né? Eu acho que tem que acabar. Do jeito jeito que tá. já provou há muito tempo. Olha aqui, sabe para quantas pessoas vale essa decisão? 51 mil ativos e inativos da Petrobras. Vai tornar a Petrobras inviável. Sabe quem é que vai pagar isso? A gente, no preço da gasolina. Já estamos pagando. Quer dizer, não tem como. Você sabe por que a CE nunca mais se levantou? Por causa daquela ação trabalhista que teve lá. Uma ação trabalhista que era ambíguo a coisa, porque quem tinha que defender, defendeu, mas estava defendendo contra si mesmo, porque era funcionário, que tinha a tal do BIP, deu aquele coro. Quebraram a CE nunca mais se levantou depois daquela ação trabalhista. O Marne tem uma informação aqui que vem ao encontro disso. As fábricas estão fechando, as empresas estão fechando, as empresas estão indo embora. A ação trabalhista virou um negócio milionário no Brasil. Um negócio milionário e fácil. Mudaram a lei, agora vai mudar. A própria Justiça do Trabalho não quer cumprir a lei. E a Petrobras aqui entre nós, né? Petróleo é nosso. Nosso quem, cara pálida? Nossos políticos e os funcionários. Sabe que falando na Petrobras, também tem outro, já que estamos cheios de inquérito aí, tem outro inquérito não é da Petrobras, é da Petroquisa, que é uma derivada, derivada da Petrobras. Gustavo, a propina, 17,7 milhões. Eu vou repetir o valor, 17,7 milhões. A propina. A propina que um ex-diretor teria se oportunizado, seu Djalma Rodrigues de Souza, na operação Greenwich. Me permita. Pois não. Como é que a gente vai dar uma boa notícia, hein? É difícil. Não tem como dar boa notícia. Nós começamos hoje, nós tentamos. As primeiras do dia foram. Não tem como dar boa notícia. A informação que o Vitorino já antecipou: 13.800 indústrias foram fechadas no Brasil em 3 anos apenas. Que coisa assustadora. Em 3 anos, está aqui, 13.800 indústrias. Isso começou já no governo da senhora Dilma, né? Da senhora Dilma, que agora estão postulando ela para ser candidata a governadora de Minas Gerais, porque o Fernando Pimentel está queimado. Ela tem tudo a ver com Minas Gerais, né? O Fernando Pimentel, graças a Deus, não ir para cadeia, porque está enrolado até não, e ela disse que não mesmo, que ela quer ser senadora. Ela está em primeiro e o Aécio Neves está em segundo. Mas voltando ao negócio das indústrias, vejam só que prejuízo, quantas mil pessoas ficaram desempregadas a partir disso aí. Os investimentos sofreram uma perda em 2016 de 185,9 bilhões, porque as empresas estão fechando no Brasil. E um dos motivos, o Vitorino aqui matou, é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ações trabalhistas fecham qualquer empresa no Brasil. Fecha qualquer uma e vai fechar a Petrobras. Fecha a vulcanizadora da esquina e fecha a empresa com milhares de funcionários. Imagina uma sentença como essa, acaba com a Petrobras. Isso explica, seu Mano, nem entregando a Petrobras resolve.
isso explica os quase 14 milhões de desempregados que nós temos, porque as empresas vão embora e esse pessoal não consegue a recolocação, porque não há vaga. Não tem emprego em lugar algum. O prefeito Marquesan, quando era deputado federal, divulgou um número assustador. Não sei de onde ele tirou esse número, mas se for verdadeiro, ele disse que o total de sentenças favorecendo o trabalhador, acho que foi em 2015, 2016, coisa assim, antes de ele ser prefeito de Porto Alegre, total de sentenças favorecendo o trabalhador na Justiça do Trabalho era de aproximadamente 8 bilhões e alguma coisa. E o custo da Justiça do Trabalho para o Brasil era de 16, quase 17 bilhões de reais. Ele disse, não é melhor pegar esse dinheiro e dar para os trabalhadores? Olha aqui, ó, essas notícias... Claro que é um neologismo que ele fez, mas mostra bem. Essa notícia que o Ruschel deu agora sobre a Operação Lava Jato, das subsidiárias da Petrobras, também a notícia que eu dei da decisão da Justiça e tantas outras que nós tratamos aqui, você sabe que pode ler com detalhes e tantas outras notícias do Brasil e do mundo que estão no www.osul.com.br. Você só precisa baixar o aplicativo do Osul na plataforma da sua preferência, a plataforma que você usa. Essas e outras notícias estão todas aqui 24 horas. Você pode acessar a hora que você quiser. O que é mais importante, não custa nada. É de grátis. Os nossos telespectadores sempre dão um jeito de se comunicar. O Tiago me procurou aqui no @CarlaKrieger no Instagram e me mandou o seguinte, ó, Carla, diga a Magda que o moço bonito e perfumado do aeroporto está assistindo vocês. Opa, mas... Encontrei ela no último feriado no aeroporto Salgado Filho, dia 31/5/2018. Eu fiquei ruborizado agora. Dona Carla, eu fiquei ruborizado com esse WhatsApp ou e-mail. Bonito e cheiroso, é verdade. Bonito e cheiroso? Em aeroporto, né? Pois não. Achei assim, e olha, é verdade. Ele é bonito, né, Carla? É verdade. Deixa eu olhar para ele tá, aqui. Deixa eu botar aqui. Eu pediria que se recompusesse a bancada feminina aqui. Só assim deu risadas nessa bancada. Porque o perfume não veio pelo WhatsApp, dona Carla. Não, mas fui eu que disse para ele. Pois não? Pois não fui eu que disse que ele é bonito, eu nem conheço. Eu só tenho aqui essa fotinha. Mas se a bancada feminina foi unida. O Thiago é nosso telespectador assíduo. Ele estava indo para São Paulo também. E eu disse isso para ele, realmente. Olha, a senhora fala da minha carinha, olha agora a senhora no monitor e diga-se a senhora para os seus telespectadores lá, e não eu. Eu quero só comentar rapidamente que no início do programa nós discutimos uma manifestação do Fux aqui, a gente não repercutiu. Gustavo, a gente está de olho nas declarações que o Fux anda dizendo umas coisas assim. Fux gosta do microfone. Eu ia te dizer isso, agora chegou no ponto. Ele e o Gilmar... Eu queria ir por essa linha, montar uma bandinha. Tem dado umas declarações e hoje ele disse, numa palestra com pessoas importantíssimas, ele disse assim, se o artigo 222 do Tribunal Eleitoral permite que, se nós avaliarmos que o resultado da ação, da eleição, foi baseado em fake news, a gente pode anular as eleições. Olha a dimensão. Eu vou te contar uma coisa. A Excelência perdeu o limite do grau de razoabilidade. Senhores, primeiro que o Brasil não tem nem dinheiro para fazer duas eleições. Até porque fake news faz parte de toda a eleição. Eles são fake news. Julgar isso. Eles são fake news. Isso vão dizer que o Lula é não sei o quê, vão dizer que o Bolsonaro é não sei o que lá, vão dizer... Isso faz parte. Lembra aquela eleição que o Lula perdeu pro Collor, quando o Collor, 10 dias antes, trouxe a ex-mulher do Lula. A ex-mulher do Lula. Que deitou o xingamento dele, virou eleição. Isso. Quer dizer, então... Teria sido... Foi aborto ou foi que tinha um filho fora do casamento que ele não criou? Foi uma acusação desse tipo. Um negócio desse tipo, 1990. E virou eleição. Se virou eleição. Então, sabe... E fake news vai... Não se chamava de fake news, mas... Exatamente, mas não era assim esse termo. O Collor foi claro. Ali foi fake news, Ele trouxe, botou a notícia e saiu de cena. Não fui eu que disse, mas ele fez. Eu acho o cabelo do seu Fux meio estranho, né? Do ministro, né? Ele tem um cabelo, uma juba. Eu acho que aquela coisa aqui não é dele. Você sabe que ele é metido a guitarrista? Então tá aí.
Mas tinha que aprender a tocar primeiro, né? Porque Você já viu? Seu tem Marni, vídeos na internet dele. eu não vou falar dos cabelos do ministro Fux, porque eu sofro muito também comentários. Mas os teus são teus, a gente vê que são teus. O dele meus mas é são meus. dele, ele pagou, né? Agradeça a Deus tê-los. Dona Magda, posso falar nos aniversariantes? Deves, O Barcelos. primeiro aniversariante de hoje é uma das maiores figuras da literatura do nosso país, reconhecido internacionalmente, talvez como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Falo de Machado de Assis, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras e foi uma das grandes figuras, grandes romances, grandes histórias contadas por esse gênio da língua portuguesa e da literatura brasileira portuguesa. O segundo é o meu querido Nelson Gonçalves, com quem eu tive o prazer de privar da sua amizade durante muitos anos. E todas as vezes que eu vou a Livramento, eu vou periodicamente a Livramento, tem muitos amigos lá e adoro ir à Ribeira, comer aquele churrasco, aquela parrija, fazer algumas comprinhas, poucas por sinal. Quando eu vou lá, eu passo na casa onde ele nasceu, porque ele nasceu em Santana do Livramento. Tem uma plaqueta ali, ela está falando hoje com o pessoal da rádio, Pedro lá e a Ellen, que são lá de Livramento, estava a plaquinha assim: aqui nasceu, né, o cantor Nelson Gonçalves, a voz de ouro do Brasil. E realmente ele teve uma das maiores vozes. E para quem não sabe, Nelson Ele Gonçalves... na Rivadavia Correia? Não, Rivadavia é a rua acima. Não é sequer... Daqui a pouco eu vou lembrar. Perto do Palácio do Comércio, lá em cima? Não tem Palácio do Comércio lá onde? É o Clube do Comércio? Não, aquela fica na Rua dos Andrades. O Clube do Comércio é na Rua dos Andrades. Bom, então o Nelson Gonçalves era totalmente gago. Eu não entendi nada. Aí dizia um nome feio que eu não posso repetir aqui. Burro, tu é burro. Aí ele falava... Ele tinha uma voz grossa assim. Tu é burro. Ele podia apresentar um programa com o Paulo Sérgio Pinto. Mas que barbaridade. Trovou e trovoada. Marronzinho, trovão, trovoada. Repercutiu muito na sociedade gaúcha ontem o marrom e marronzinho. Repercutiu. Sem saber se eu era marrom ou marronzinho. Até para os programas do seu Mário hoje de manhã ligaram para saber do marrom e marronzinho. Pergunto muito pelo Vitorino lá e eu elogio o Vitorino toda manhã. Eu vejo, eu ouço. A linda atriz e cantora americana Jane Russell, né, dona de um par de pernas, naquela época usavam aqueles maiôs inteiros, as mulheres, e eram nas ruas do cinema americano. A Judy Holliday, atriz e cantora americana, melhor atriz ou razoável atriz e razoável também cantora. François Sagan, que fez Les Amants, um dos grandes romances feito na Indochina, né? Na Indochina, que eu li há muitos anos atrás, e também tem o filme. Esse filme que fez um grande sucesso, um filme francês. O Eduardo Suplicy, que hoje é vereador, foi senador. Eu, na primeira eleição, votei no Suplicy, que eu acho o Suplicy uma pessoa corretíssima, né? Corretíssima. Eduardo Suplicy completando hoje 77 anos de idade. O Almir Shediac, que você deve conhecer, que faleceu em 2003, conheceu, aliás, produtor musical, empresário, violinista e compositor brasileiro. E você sabe qual foi a grande obra do Almir Shediac? A compilação do ensino musical. Os livros dele são espetaculares. Ele criou um método de ensino musical absolutamente vanguardista. Almir Shediac, o nome da música brasileira, não pode esquecer. Morreu com 63 anos de idade. Bem jovem. Benazir Bhutto, política paquistanesa, que foi primeira-ministra do seu país e foi assassinada também. Michel Platini, o grande jogador francês que depois que entrou na FIFA enfiou os pés pelas mãos. Mesmo, né? Se atrapalhou. Misturou o dinheiro dele com a FIFA. E o Platini foi um grande jogador, talvez um dos melhores. Depois do Zidane, eu tenho a impressão que foi o jogador francês mais famoso no mundo. E a apresentadora de televisão, minha querida amiga, Lorena Calabria, que está completando hoje 54 anos de idade. São esses os aniversariantes. Como tu tem amigas jovens, né? 54 é uma criança. Pois é. 54 é uma criança. E aí? Tá bom, são bons telefones? Pois não? Eu ainda estou na história do STF. O Vitorino não está no telefone. Eu ainda não estou muito convencida. O Vitorino não está no telefone. Eu estou atento ao programa, mas mais atento ainda eu estou ao índice Bovespa, que hoje desabou. Caiu 2,88%. Marni, estão se mandando. As empresas brasileiras perdem valor de mercado na Bolsa de Valores. O dólar, o governo está segurando.
fazendo swap, um atrás do outro, queimando reservas cambiais, fazendo swap, para evitar. Mesmo assim, o dólar fechou hoje praticamente a 2,80, 3,80, e no mercado paralelo, 4,15, 4,20 nas casas de câmbio. Gustavo, tu que é especialista na área, não é a minha área, e eu tento ir aprendendo diariamente, né? Porque acabou se tornando importante isso. Eu acho que enquanto nós não tivermos um candidato que esse capital volátil adote, eu acho que nós vamos ficar sofrendo. Esse é um dos problemas que nós temos aqui no Brasil. O governo usa um discurso padrão que já não cola mais. Fatores externos. Não tem fator externo nenhum. É a moeda brasileira que está caindo em relação a todas as moedas, a euro, enfim. O Brasil perdeu a confiança. Agora, essa coisa do candidato tem um componente interessante. Você sabe qual é o candidato que traz confiabilidade? Não é o da direita nem o da esquerda, é o do centro. O Alckmin. Não, é o Meirelles que não dispara. Eles queriam o Meirelles. O capital queria o Meirelles. Mas os banqueiros, né? Os banqueiros, né? Queriam o Meirelles. Capital, né? Capital. Eles queriam o Meirelles, porque o Meirelles transformou o Brasil no paraíso dos bancos nos últimos 2 anos, né? Lucros, vocês vão ver o fechamento dos balanços dos bancos esse ano. Vai ser lucro recorde atrás do outro. Tem aqui na Veja, Marina se aproxima de Huck e de grupos ligados ao PPS. Mas o Huck não tem nenhum capital político. Não tem nenhum. Mas não tem um apelo grande. E essa Marina também, só quem vota nela é os entrevistados do Ibope e do Datafolha. Essa Marina não existe, é uma petista ela fez uma bela votação na última eleição, Sim, Gustavo. mas fez uma votação de quem não tinha quem votar, porque a última eleição foi brabo, né? Mas essa a gente não tem igual. A última eleição, a gente viu. Para dar o Aécio daquele jeito. Aécio e Dilma na reta final foi de matar. Escuta, eu vou tentar, vou bater o martelo no assunto do STF. Não sei, tá? esse assunto tá... STF derruba regra que impedia sátiras a políticos em período eleitoral. Por unanimidade, ministros consideraram que proibição era uma forma de censura. Por unanimidade, o STF derrubou trechos da lei eleitoral que restringem a liberdade de expressão e de imprensa durante o período de campanhas. Para os ministros da Corte, a regra que proíbe sátiras humorísticas feitas para ridicularizar políticos é inconstitucional, por representar uma forma de censura. Os artigos da lei já estavam suspensos desde 2010. Por uma liminar concedida pelo próprio STF. Nesta quinta-feira, a decisão foi mantida no julgamento definitivo do caso. Está esclarecido agora? Tá. Sim, então nós temos... Mas eu acho que foi isso que o Ruschel disse, tinha uma liminar que proibia. Foi o que ele disse. Aí eles não caçaram a liminar, eles colocaram a matéria em votação e a votação... E agora? O mérito agora é Agora é o mérito. Agora é o mérito. E já estava valendo, então. Já estava valendo desde 2010, porque a lei proibia. Porque a lei chegou em 2009 e disse assim, não pode fazer sátira. Aí veio em 2010 e deram uma liminar e suspenderam esses efeitos. E hoje julgaram mantendo a liminar. Mantiveram. Tá estendido. Terminar o programa sem Mas a matéria é complexa. E com relação à opinião também, porque eu li a opinião de jornalistas. É aí que tá... Aquela pessoa vai passar de madrugada aí. Tem alguma coisa truncada aí. A lei eleitoral, que foi votada em 2009 para valer em 2010, proibia. Não, a lei é de 2009. 2010 Os artigos da lei já estavam suspensos. Deixa eu repetir para ti. Não, mas é isso que a Magda... Os artigos da lei já estavam suspensos desde 2010, por uma liminar concedida pelo próprio STF. Isso. A lei proibia. A lei... Sim, mas peraí, mas não existia... Mas se tinha uma liminar do STF, por que era proibido? Não, Gustavo, é que... Mas é não proibido fazer sátira ou não é? Eu quero saber até onde é proibido ou não é. Acontecia ou não tá vendo assim, ó, tinha uma lei... Isso. Tinha uma lei... Que proibia. Que foi votada em 2009 e que proibia. Que passou a proibir. Aí que tá. Porque é permitido. Quando não, a lei é permitida. Não, ao contrário. Tu tem que ir antes de 2009. Permitia, Gustavo. Que permitia. Esse que é. A lei permitia. Permitia. Em 2010, entraram com uma liminar. E ganharam a liminar. Daí o quê? Suspendeu. Proibiu de novo. E agora eles liberaram. Isso.
Porque, na verdade, quem entrou... Olha aqui, ó, pelo que eles estão dizendo aqui, ó... chato esse. Não, é que nós estamos com um assunto que a gente não conseguiu esclarecer. Eu acho que a gente precisa deixar chegar no programa de amanhã para conseguir entender melhor. Não, tá isso, olha aqui, ó. Vamos de novo. Para os a regra que proíbe sátiras humorísticas feitas para é inconstitucional. Ponto. Então a regra veio proibir. Peraí. Por representar uma forma de censura. Ponto. Certo? Os artigos da lei já estavam suspensos desde 2010. Portanto, estava liberado desde 2010. Não, mas nos era... O que é isso? Não era, não. Nos era proibido aqui. Exatamente. Tinha reunião isso, com o juiz. A gente conseguiu fazer nada. Você não podia falar nome de não candidato, pode, não podia falar nada. Não sei quando, não pode falar nada, não pode falar que existe, parece um fantasma. Agora, eu entendi assim. Podia entrar com uma liminar, não pode mais, porque eles não estão questionando o negócio. Estão questionando que a lei é inconstitucional, que não sei o que não pode. É que é o seguinte, E agora eles decidem a decisão uma lei que pode permitia. usar. Tinha uma lei que permitia. A lei votada permitia. 2000... Aí os políticos representados entraram, conseguiram uma liminar pelo próprio STF, suspendendo os efeitos da lei. Exatamente. Estava proibido. Estava proibido. Na verdade, eles julgaram a constitucionalidade da lei e a lei foi considerada constitucional. Portanto, derruba-se a liminar e a partir de amanhã podemos xingar todo mundo. É isso aí. Não, mas é isso aí. Eu agora entendi bem. Eu não tinha entendido também, mas eu agora entendi bem. Estou exausta. Esse programa de hoje me deixou exausta. Então, estamos procurando as coisas, procurando aqui para passar informação. Sim, foi a decisão foi assim, na hora que a gente entrou. Eu vou falar um assunto aqui, essa pessoa que eu vou falar o nome não me deu procuração para defender, mas como eu conheço os procedimentos de bancos, né? Eu vou me atrever a fazer um pequeno comentário. Luciano Zafir, que é o pai da filha da Xuxa. Sim. E que é uma grande figura, um ator. De uma família maravilhosa, riquíssima. Dona Beth Zafir, uma pessoa maravilhosa. Sua amiga? Não, é minha amiga. Tá. Não é minha amiga. Tem alguém que não é seu amigo? Isso é legal. Não é minha amiga. O senhor presidente. Ela não é tua amiga porque não teve a oportunidade de cruzar contigo. Ela que porque tá perdendo. Seria tua fã. Ela que está perdendo. Bom, eu só quero dizer o seguinte, o Luciano é um homem rico, a família é muito rica. O Luciano Zafir é um homem muito rico. Bom, aí um banco, né, o Bradesco, entrou com a ação contra ele em função de um cartão de crédito cobrando R$104 mil. Ora, com esses juros do cartão de crédito, que está cobrando 300% ao ano, essa dívida deve ser de 5, 10 mil reais e já está em 100 mil reais. Então, foi marcada uma audiência no dia 16 de julho, na segunda vara civil do Rio de Janeiro. Bradesco Cartões, né? Claro que, evidentemente, ele deve ter entrado ou não pagou, o advogado deve ter orientado, ele não paga, que nós vamos discutir isso aí na justiça, discutir esses juros escorchantes que os cartões de crédito cobram. Agora, senhor Vitorino, o senhor como advogado, ele tem chance de ganhar ou ele vai ter que pagar isso aqui? Remotas. Banco não perde ação na justiça. Pode ganhar em primeira instância, consegue melhorar em segunda instância, vai para Brasília, uma dívida o banco lá... tão pequena, de 100 mil reais, tão pequena para uma pessoa como o Luciano, tal, uma pessoa com família, isso aí é dinheiro de cafezinho. Né? Então, eu acho que ele está levando, empurrando com a barriga, porque ele está inconformado de pagar os juros que os cartões de crédito cobram no Brasil. Tenho a impressão que é isso. E aí é criminoso esse juro, né? Mas totalmente criminoso. Mas o país do Meirelles, banqueiro, né? Mas tá certo. Meirelles, banqueiro, liberou geral. Pode cobrar o que quiser. Esse camarada é uma figuraça. Aliás, o Brasil hoje é dominado por 3 ou 4 bancos privados e mais 2 ou 3 bancos públicos. É um total de 6 bancos, mas que dominam o mercado. É muito pouco mais. Itaú, Santander, Bradesco, Itaú, Santander, Bradesco e Caixa Econômica e Banco do Brasil. E Banco do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul tem o Banrisul, coitado. Mas essa turma, mais um ou outro, no máximo 6, 7 bancos, coitado. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, amigo, existem os bancos das cidades. São milhares de bancos. Milhares de bancos. São milhares e aqui cartelizou. Uma agência do... Aqui cartelizou. Febraban chega em Brasília lá e aprova o que quer, aprova o que não quer. Não teve o nosso glorioso ministro Toffoli lá, não recebeu um empréstimo subsidiado, pelo menos foi o que a direção do banco disse, empréstimo subsidiado de um banco em que ele tinha uma ação milionária para julgar? Lembra disso? E agora?
que o seu Adão Alves diz aqui? Ó, fiquei muito feliz, diz ele. Permaneci 5 dias aí na capital, fiquei muito feliz ao ouvir pessoas, principalmente taxistas, usarem o merecido nome do honrado ex-presidente de Castelo Branco, sempre que se referiam àquela avenida que esquerdopatas enxoalhavam. Não fiquei mais feliz porque não encontrei alguém dessa bancada, mas um dia os encontrarei. Abraços a todos, Adão Paulo Alves de Santa Maria. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Foi difícil, hoje foi difícil. Vou para casa descansar, nós precisamos dormir, precisamos descansar. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tem um novo encontro. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.